Saudações, queridos e queridas ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma resenha do canal Mais 3, o podcast de fãs do futebol para fãs do futebol. Bom, os Blues sagraram campeões da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, uma vitória contundente contra o PSG. Vamos falar bastante da final. E voltou o nosso querido Campeonato Brasileiro, já tem técnico demitido, briga acirrada pela liderança. Vamos passar ali por alguns jogos, polêmicas e eleger nossos principais destaques da rodada. Estamos gravando dia 14 de julho, uma segunda-feira, como de costume. Meu nome é Marcelo Lobo e estou acompanhado dos meus amigos. Começando sempre por ele, nosso fundador, Eric Jantini. Boa noite, Eric. Boa noite, meu amigo Marcelo, como é que você está? Salve, salve, fãs de futebol aí, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. E, pô, o Brasileirão já voltou dando dor de cabeça para algumas pessoas, né? Bora resenhar aí um pouquinho sobre o que aconteceu esse final de semana, cara. Por último, mas não menos importante, meu amigo Álvaro Salles. Boa noite, Álvaro. Boa noite, pessoal. Nesse momento aqui, acompanhando esporte de juventude, partidaço, né? Temos muita coisa aí do Campeonato Brasileiro, né? Saudade desse tipo de jogo aqui na segunda-feira à noite, né? Para acompanhar esse tipo de clássico de extrema qualidade técnica. Vamos lá, vamos em frente. Jogo de segunda-feira é sempre um jogão. Bom, é isso. De antemão, já agradeço a sua audiência. Se gostar do conteúdo, deixa o like, comentário, ative as notificações e é isso. Bora lá. Bom, começando pela grande final do Mundial de Clubes da FIFA, tivemos o vencedor e eu vou falar para vocês, tá? Que eu esperava que o jogo poderia ser resolvido no primeiro tempo com uma vitória acachapante por 3 gols de diferença, não me surpreende. Agora, que seria o time de Londres a aplicar esse placar? Aí sim, meus amigos, era algo que eu não esperava. Conta pra gente, Érico, o que você viu desse jogo? É, pois é, meu amigo. Foi até engraçado aqui a maneira como eu acompanhei esse jogo. Como vocês podem notar aí pela minha voz, estou gripado mais uma vez, né? Já tenho mais gripes durante o ano do que o São Paulo tem de vitórias aqui no Brasileirão. E quando eu cheguei em casa, já estava 2 a 0 para o Chelsea, com 15 minutos de jogo. Realmente surpreendeu bastante aqui. Acho que principalmente a mim, que eu tinha comentado na semana anterior, que o conjunto do PSG era muito bom, né? Aquela ladainha toda de quem não entende nada de futebol. Mas o Chelsea foi lá, meu amigo, e fez como o Maestro Júnior já diz, né? Se você vê o seu adversário ali meio vulnerável, você tem que enfiar a faca e rodar. E o Chelsea arrebentou com o Paris Saint-Germain e garantiu, né? Garantiu o primeiro título aí, Super Mundial de Clubes, vai levar essa nomenclatura aí pelos próximos 4 anos, meu amigo. Acho que você está no mudo, meu amigo Marcelo. Perdão. Até gerou uma certa polêmica ali, que a FIFA postou que é o primeiro campeão do Mundial de Clubes, né? Já teve até uma briga ali nas redes por conta disso. Mas boa, diga lá, o que que você viu desse jogo? Eu acho que nós vimos, né, um time que conseguiu se transformar durante a competição, mas de uma forma que precisa ser discutida, né? Acho que o impacto do João Pedro foi muito evidente, muito instantâneo. E que torna meio injusto, né, um time poder fazer uma contratação aí de 60, 70 milhões de euros nas quartas de final, né? Então é algo que precisa ser discutido, mas que foi completamente satisfatória, né? O cara encaixou ali no ataque, potencializou também o Palmer, né? Potencializou o Pedro Neto também, que já vinha jogando bem, além de outros jogadores. E é isso, né? Acho que venceu um time que tá ali bem sólido, né? Vinha melhorando, o trabalho do Maresca conseguiu bons avanços, né? Que culminou no título da Conference League, mas ninguém esperava, né? O campeão da Champions tomando logo 3 gols. E como o Eric comentou, né? O nosso mestre Júnior deu a letra, né? Quando tem a oportunidade de matar, tem que matar mesmo. E foi isso que aconteceu. E, sim, parabéns pro Chelsea, que foi um caminhão justo, né? Apesar do seu caminho ter sido um pouco mais fácil, né? Acho que conseguiu ter
o momento correto de avançar com os adversários certos, né? Que talvez não tenham influenciado tanto, não tenham apresentado um desafio tão grande que aí deu tempo do Chelsea arrumar suas peças, né? E ir bastante sólido aí para a final, né? Contra o time do Paris Saint-Germain, que esse teve os desafios mais complicados aí durante o caminho, né? Mas enfim, é isso. 4 anos aí de Chelsea e vamos ver qual que vai ser o próximo campeão. Provavelmente, será que teremos, né? Ver se os árabes vão reforçar de novo. Eu acho que sim, eles vão botar mais grana aí no evento. Principalmente, pelo menos até a Copa do Mundo lá, né, na Arábia Saudita. Mas vamos ver os próximos capítulos aí. Eu também acho que sim, eu também acho que teremos pelo menos mais um, exatamente por conta da Copa teremos. Eu sinto que o pessoal repercutiu que a imprensa europeia parece que gostou da competição, né? Os ingleses ali foram os que mais relutaram, né, para assistir, para se empolgar, mas tiveram um time campeão de lá, falaram que na final parece que teve uma certa movimentação em Londres, né? Maior do que seria se realmente o Mundial fosse a Florida Cup, né? Que era o que falava-se no comecinho lá da competição. Eu gostei, Álvaro, que você citou o Maresca, cara. O Maresca terminou a temporada classificando o Chelsea para as Champions. O Chelsea que acho que tinha 2 anos que não ia para a Champions, né? E com dois Sim. troféus, né, Eric? Superando em números até em número de canecos, né? O Arne Slot, né? O Chelsea ganhou a Conference League, o campeonato de menor importância, né? E agora o Mundial. O que você achou do Enzo Maresca e o que você acha que é a perspectiva para a próxima temporada do Chelsea, né? Cara, expectativa altíssima, né? Agora com aquele imbróglio político, né? Com o Abramovich de fora e agora o americano injetando dinheiro a rodo, o Chelsea tem uma perspectiva muito melhor, né? Do que tinha naquele momento conturbado ali por conta da guerra Rússia e Ucrânia. O Maresca acabou se destacando aqui no cenário entre os técnicos ali do futebol inglês, né? O pessoal tava até brincando que o Arteta está na sexta temporada com uma FA Cup. E o Maresca está na segunda temporada, agora com o título do Super Mundial, né? E da própria Conference. Mas é meio que na linha aqui que o Álvaro falou, tá, Marcelão? O Chelsea soube aproveitar os momentos oportunos e as competições oportunas, né? Foi lá na Conference League, sobrou. Era até meio estranho, né? O Fred Caldeira falando, pô, o Chelsea tá numa competição que não é dele, né? Que não tá estragando o rolê dos outros times aqui mais marginalizados, né? Mas a verdade é uma só, meu amigo. Futebol é você ir lá e vencer e fazer teu nome. E o Maresca começou muito bem essa jornada. Ele que já tinha feito uma boa temporada anterior ali com o Leicester, né? Se classificando para a Premier League. E tem se mostrado uma ótima aposta aqui pelo lado do Chelsea, meu amigo Marcelo Lobo. Perfeito. E aí você já até citou o João Pedro, né, Álvaro, que acabou sendo um grande personagem desse Mundial, né? O cara estava de férias, chega, é, entra bem contra o Palmeiras, né? Mudou um pouco a dinâmica do ataque, apesar do Chelsea não ter feito um bom segundo tempo contra o Palmeiras, faz 2 golaços no Fluminense, o time que revelou ele para o futebol e fez uma grande partida na final, né, com direito a mais um golaço, dessa vez uma cavadinha no Donnarumma. Achamos um 9 para a seleção, Álvaro? Sim, eu imagino que sim. Temos um problema aí com a camisa nova, né? Aqui no futebol brasileiro, o principal nome, a gente vai comentar mais tarde sobre a sua polêmica, né? Mas eu acho justo, ele vinha fazendo um bom trabalho ali no Brighton. Muita gente criticando por ser o Brighton, né, especificamente, assim como também se critica o Matheus Cunha por ser do Wolverhampton, né? E agora os dois aí em times de elite, né, no Big Six ali da Premier League. Mas eu gosto do nome do João Pedro, acho que é um jogador que tem bastante recurso, não é aquele 9 paradão, né, aquele cone, o famoso cone ali na frente, acho que ele tem bastante possibilidade de geração de jogo, né? Até como falso 9, dependendo da oportunidade. Então acho que vai ser uma boa de tê-lo, né? Acho que todo mundo ficou com uma ótima impressão, né? Porque tinha um certo preconceito por conta disso, né? De jogar no Brighton, time que. Um time pequeno inglês, né? Que tem só o status ali da Premier League, mas que não apresenta um desafio de pressão, né? Eu acho isso importante, o jogador enfrentar um pouco de pressão no seu contexto, pra chegar na seleção brasileira e conseguir desempenhar também. Então, é o meu nome. Acho que eu tinha citado anteriormente, né, que ele seria uma boa possibilidade. Eu achei uma excelente contratação do Chelsea. E é isso, acho que passou na frente com força ali do Endrick, né, que
Poderia ser esse grande nome para a Copa do Mundo, né? Mas que precisa entender também o caminho que vai seguir nessa temporada. E o Chelsea, né, só complementando, uma caixinha de surpresa, né? A gente nunca sabe o que o Chelsea vai arrumar. Eles provavelmente ainda vão contratar uns 10 jogadores e vender mais uns 15, né? Então a gente tem que ver qual que é as movimentações de mercado, né? Eles já trouxeram também o Gittens, né, que era do Borussia Dortmund, já botaram um preço aí no Nicolas Jackson de 100 milhões de euros. Eu acho que ninguém vai comprar o Nicolas Jackson por esse valor, né? A tag que o Chelsea colocou nele. E várias outras saídas especuladas, não em Nkunku, todo mundo aí que fez parte desse projeto, desse título, pode ser que nem esteja mais aí na próxima temporada. Vamos ver. O Chelsea é bem engraçado aí do mercado. O Madueike, acho que ele nem foi campeão do mundo, né? Acho que ele saiu antes do título, não foi? O Madueke acho que nem fez parte do elenco, realmente. Se fez, saiu, né? Foi no meio da competição ali. Então agora temos o Gittens, né? Madueke indo pro Arsenal. Arsenal fazendo a divisão de base no Chelsea, assim como o Milan também faz. Então, Chelsea fornecendo aí pra esses times. É uma escadinha, né, cara? Do Brighton pro Chelsea, do Chelsea pro Arsenal, né? É sempre assim, cara. Ou pro Milan. Pode escolher. O cara ou ele vai pro Milan, pra Itália, ou vai pro Arsenal. Passa a entender onde o cara quer morar. O jogador quer morar. Verdade. Cara, se eu puder pontuar aqui sobre o João Pedro, Marcelão, rapidinho, eu acho que uma Opa, característica muito importante para um centroavante é essa gana, para não falar tesão, né? Que o centroavante tem por fazer o gol, cara. E o João Pedro, pelo menos, ele me passa isso. Que sempre ele tem a oportunidade de dar no gol, ele dá mesmo, velho. E dane-se, sabe? E tem muito atacante, principalmente no radar ali da seleção brasileira, que fica preparando o corpo e tudo mais, e vai e perde 15 chances na partida, né? O João Pedro, acho que ele tem um pouco desse faro aí de gol, de sempre arriscar. Pelo menos até na fase do Brighton, né? E agora nesse comecinho do Chelsea, ele já demonstra bastante isso. E eu lembro dele no começo do Flu também, que, pô, ele faz aquele golaço de bike, não sei o quê. E era um garoto muito chamariz de gol, né? Tomara que o Ancelotti cuide bem dele aí e a gente ganhe mais uma opção no nosso ataque. perfeito. É interessante que ele vem numa escadinha também, né? E ele surge num Fluminense que estava numa crise absurda, né? Em 2019 ali, o Fluminense era a lanterna do campeonato, com o Diniz de treinador, né? O Fluminense tinha perdido na época dois atacantes titulares, né? Que era o Luciano, que né, vai para o Grêmio, e o Everaldo Ponta, né? Que vai para o Corinthians. Aí que o João Pedro ganha espaço nesse contexto, estoura e chega a proposta do Watford, né? Que talvez não fosse o melhor na época. O Watford acaba rebaixado. O João Pedro joga de segunda divisão, aí vai para o Brighton, agora para o Chelsea, numa constante evolução. Aí vamos, apesar dele ter feito o que fez com o meu time, né? E até por ter sido bem respeitoso, eu continuo gostando muito do João Pedro e torcendo aí por ele. Aí, Eric, eu ainda sigo com você. Vamos falar um pouquinho também do lado derrotado, né? Confesso para você que eu estava com o discurso pronto aqui para falar que esse time do PSG ele tinha potencial para virar um dos melhores times dos últimos anos. Time que ia empilhar título atrás de título, porque essa temporada ganharia tudo. Não foi o que aconteceu. O PSG acabou se mostrando também um perdedor ruim, né? Começando pelo Luiz Henrique, o treinador. Bom, queria que você comentasse um pouco sobre o lado do PSG, né? O que que ficou de lição dessa derrota para o Chelsea? Cara, o PSG ele entra num cenário muito engraçado, né? Porque ele termina a temporada europeia ali como o time imbatível, né? Que chegaria, amassaria todo mundo. Até que o Botafogo desvenda um pouco ali do seu estilo, né? Que também se comportou muito mal naquela derrota, né? O Donnarumma ficou cobrando o John, o Luiz Henrique também. Não foram boas características, né? Boas amostras pós-derrota, né? Mas o PSG é muito desconexo, cara, do que foi o time durante toda a temporada, né? Muito espaçado. E eu acho que o que representa muito bem esse desespero que deu ali no PSG é a expulsão do João Neves, né? Garoto jovem, vai e puxa o cabelo do Cucurella ali numa ação completamente descabida e acaba levando o vermelho. E o time que já não estava com um meio-campo muito presente durante toda a partida, né? Sendo engolido ali pelo meio-campo do Chelsea, é, acabou sendo derrotado e de uma maneira bem cruel, né, cara? Meio que tomando do próprio veneno, né? Contra-ataque, velocidade.
uma defesa sólida ali. E apesar de ter tido alguns desempenhos individuais ruins, né? O jogo como um todo do Paris Saint-Germain, e eu acho que até as alterações ali do Luiz Henrique, é, meio ruins, né? Meio descabidas ali pro momento. E acabou que perdeu, né? Chegou ali na partida mais importante da competição e acabou entregando o ouro. É isso. E você, Auro, o que tem a dizer do lado derrotado? Infelizmente, o Paris Saint-Germain também apresentou esse desequilíbrio emocional, né? Que a gente realmente ficou um pouco decepcionado. Peraí. Só um minuto. Mas aí, o que que você achou Bom, voltando então para você, Érico. o que que você achou da É, pancadaria, o- Marcelão? Da pancadaria ali do Luiz Henrique no João Pedro, teu garoto. Depois vocês cortam isso aqui, tá bom. Cara, a pancadaria ele foi para defender o Andrei, né? Ele deu até uma entrevista depois, né, explicando como que foi, né, a situação ali, né? Ele chegou para defender o Andrei. É bom que os brasileiros se pescam lá no, quando eles estão lá fora, né? Sim, E, sim. cara, o jeito que o Luiz Henrique chega ali depois é brincadeira, né? O treinador chegar daquele jeito, colocando a mão no jogador. Achei lamentável a Ah atitude lá, do Luiz Henrique. ah lá Thiago Carpini durante o Bavi, né, cara? Teve uma cena parecida também, né? Bem lembrado, bem lembrado. Bom, Tudo de volta, pessoal. Desculpa. eu achei muito. Não, não, imagina, acontece. Mas o PSG, eu sinto que ele caiu na armadilha do Chelsea ali, né, do Mahrez, que não soube sair, né? O Luiz Henrique não conseguiu, né, tirar o time também não reagiu, né? Foi tomando gol atrás de gol, até que quando chegou um momento ali, o jogo já estava meio perdido. Eles conseguiram aproveitar muito bem as costas do Kvaratskhelia, né? Que ele subia para fazer a pressão, o Malo Gusto espetava igual um ponta, né? E o Nuno Mendes fez uma partida irreconhecível, né? Parecia um lateral qualquer ali em cima com a dobradinha do Malo Gusto e do Cole Palmer para cima dele. Cole Palmer que voou na final, né? Bom, mas aí o PSG segue sendo esse time. Acredito que continua sendo um time a ser batido para a próxima temporada, né? Entra na próxima temporada com esses status, mas talvez um pouco menos, né, Álvaro? Eu acho que o Paris Saint-Germain tem esse status, mas provavelmente deve haver mudanças também. O Beraldo já pediu para sair, né, para poder ter mais jogo. E é isso, talvez alguns jogadores ali entendam que já cumpriram o seu papel, né, conquistaram a Champions, talvez queiram jogar numa liga um pouco mais competitiva, né. Então vamos ver, é outro time também que promete bastante, né, já vi que eles estão querendo se reerguer depois dessa derrota, por mais que tenham vencido a Champions, buscando nomes, né, o Osimhen que ia fechar lá com o Galatasaray, o Gala não consegue colocar o dinheiro na mesa, né, então já o Paris Saint-Germain se apresenta ali como um destino provável também. Galatasaray que podia fazer uma negociação com o Fluminense ali, né? A Inter pediu 40 milhões de euros no Çalhanoğlu, o Galo chegou com 10, né? Poderia ser algo parecido aí com o John Arias também. Vai ser bacana, interessante. Mas vamos lá, gente, vamos seguir. É isso. Então, meus amigos, terminamos o Mundial de Clubes, competição aí que fez esse sucesso todo no Brasil e gostamos, né? Vamos torcer para ter mais Mundial de Clubes, uns ajustes ali no regulamento, né? Colocar num país que goste mais de futebol, não poder inscrever jogadores na semifinal, né, nas quartas de final, mas no geral gostamos da competição, né? Bora pro Sim. Brasil? Bora, mas acho que só o último comentário, né? A próxima Copa vai ser ali na Espanha, Marrocos, Portugal, né? E provavelmente a sede da competição, se seguir a lógica, vai ser lá também. Então espera-se um afinco aí dos espanhóis, né? Aí com a presença do Barcelona também, mais times da Espanha provavelmente, né? Como país sede, tanto Portugal também, Marrocos, mas enfim, né, a gente espera ver o Barcelona, Atlético, Real Madrid. E o pessoal que tanto reclamou, né? O Tebas lá da Liga reclamou tanto, eu duvido, né? Na próxima edição vai estar lá querendo mordiscar o prêmio da competição. Enfim, vamos lá pro Brasil. Nessas horas ninguém reclama, né, cara? Tem que sempre ponderar de onde está vindo a reclamação, né? Não tem como.
Mas é isso, meus amigos. E detalhe que o Infantino falou até de aumentar o limite de clubes, né? Parece que ele quer meter mais clubes do mesmo país. Não viu nada de aumentar essa competição aí, expandir para os 48 times igual da Copa.